acontecer daqui para frente. Então, vamos começar ali, vamos trabalhar hoje até o versículo 10, do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou ler aqui, vocês acompanham comigo, tá bom? Então, eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Presta atenção nisso, tá? Abraão e tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias? Como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matar os teus profetas, derrubar os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava? Isso não alcançou. Mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono. Algumas versões, eu gosto até dessas versões, fala em espírito de entorpecimento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem sempre encurvadas as suas costas. Até aí. Vamos lá. Graças a Deus. Então, vamos começar a pensar lá no final do capítulo 9. No final do capítulo 9, eu quero relembrar isso com vocês, ele fala ali a respeito das mãos que estavam todos os dias estendidas. Lembra disso? Todos os dias a minha mão estava estendida a um povo desobediente e rebelde. E que nós pegamos e trabalhamos a palavra contradizente e rebelde. Amém? Lembra disso? Então, o Senhor que tinha as mãos dele todos os dias estendidas sobre aquele povo, que era o seu povo, mas o povo era rebelde e o povo era desobediente, contradizente. Por isso que ele entra com essa pergunta, para que haja uma argumentação com uma possível pergunta, um possível questionamento. Ele diz, bom, então, se esse povo é rebelde e contradizente, então, quer dizer então que Deus rejeitou o seu povo? Então, ele faz muito esse trabalho, né, esse trabalho literário de fazer uma pergunta que ele, hipoteticamente, imagine que vai ser feita diante daquilo que ele está trazendo como argumentação. É muito interessante, né, esse tipo de comportamento, né, da gente poder falar alguma coisa e já ler de antemão uma pergunta que aquela pessoa possa estar fazendo diante daquilo que a gente está falando, diante daquela argumentação que a gente está tendo. É interessante a gente desenvolver isso nas nossas conversas, né? Pedir graça de Deus, assim, sabedoria de Deus. A gente é uma família assim tão de conversa, né? Tão de argumentação, tão de bater papo mesmo, assim, na mesa, né? Que daqui a pouco a gente vai trazendo uma argumentação, vai trazendo e já vai recebendo de Deus qual a pergunta que aquela pessoa pode estar tendo vontade de fazer para a gente, e a gente já adiantar essa pergunta, né? Que o Senhor dê essa sabedoria para a gente, que Ele deu para Paulo, para abençoar, né, a vida das pessoas no entendimento. As pessoas, às vezes, vão com essas perguntas para casa, né? E, às vezes, elas nunca chegam até nós.
Então ele fazia assim, ele diz de modo nenhum, então ele é veemente, ele é taxativo, ele é contundente. Então Deus rejeitou o seu povo, ele rejeitou os israelitas porque os israelitas viraram as costas para ele. Ele diz de jeito nenhum. E aqui existe uma teologia que é a chamada teologia dispensacionalista. O que é essa teologia dispensacionalista? É uma teologia que crê que Deus estava ali salvando todo mundo e como alguns viraram as costas para ele, não quiseram, ele ficou muito decepcionado e se voltou para os outros, se voltou então para os gentios. Acho que a Vicky mandou uma mensagem aqui que era para o privado, mandou para todo mundo. Tá bom. Desculpa, pastor. Me avisaram que o quadro aqui atrás caiu. Tá caindo nesse quadro aí, é verdade. Cuidado com a cabeça aí. Olha só, então essa teologia dispensacionalista, que é essa teologia que diz que, bom, já que eles não quiseram, então Deus disse, bom, fiz o que eu podia para vocês, até onde eu podia eu fiz, então vocês não quiserem, então agora eu vou me voltar para outras pessoas, e essas pessoas aí, elas não têm mais valor, porque elas não quiseram. Isso é muito comum a gente pensar isso, né? A gente tem que cuidar, porque isso aí não tem embasamento bíblico. Deus não é assim, pelo menos é aquilo que eu creio. Eu não creio nessa teologia. Eu creio que Deus ele é soberano e ele tem o plano dele perfeito, de eleição, de justificação, para com alguns, e endurece o coração de alguns de forma incompreensível. Daí não tem como explicar essas coisas, mas esse capítulo 11 ele vai trazer todo o capítulo, isso com muita clareza para a gente. E Paulo está dizendo, olha, de jeito nenhum, ele não rejeitou, não é porque ele foi rejeitado que ele rejeitou. E ele começa a citar agora, né? Ele começa a dizer, tanto é que eu estou aqui. Então ele começa, o primeiro argumento dele, ele traz 3 argumentos. Né? Tu pode escrever aí, a primeira argumentação que ele fala, escreve aí, essa é para tu até ver depois e pesquisar, né? Essa teologia dispensacionalista, né? E ele traz 3 argumentos, como ele não rejeitou, ainda que o povo fosse rebelde e tivesse virado as costas para ele. Porque daí ele fala no nome dele mesmo. Ele fala no nome de Paulo mesmo. Ele diz, olha, tanto é que olha a minha situação. Eu sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Então ele diz assim, olha para mim, como um judeu também continua sendo alvo da bondade e da eleição de Deus. Tanto é que se um só já foi alvo dessa bondade, muitos outros foram, mas se um só já foi, já quebra essa argumentação. Porque Paulo, e aí vocês podem ir, inclusive é um texto que eu estou estudando, que é a conversão de Paulo, ali no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, né, onde Saulo, que era o perseguidor, um judeu perseguidor, violento, da igreja cristã, e aonde ele se converte, onde ele é encontrado, né, naquele momento, e ele muda completamente a maneira dele ver Deus, a maneira de ele entender a teologia. Ele se torna um cristão, ele começa a crer, né, em Jesus como sendo o Cristo, o Messias, enviado por Deus, que havia sido prometido por todo o Antigo Testamento, por Moisés e pela lei e pelos profetas. Então ele diz, eu sou israelita, eu sou puro, eu sou um israelita puro. E eu fui encontrado, não só israelita, como eu sou da tribo de Benjamim. E quando ele fala da tribo de Benjamim, e eu falei para vocês prestarem atenção quando a gente estava lendo o texto, porque essa tribo de Benjamim foi uma das 2 tribos, junto com Judá, que ficou fiel no tempo da divisão, onde o reino de Israel ficou dividido. E ele ficou fiel
ficou aderente ali às verdades, Judá e Benjamim. Inclusive, até um parênteses, né? A gente vai fazer, eu estou preparando esse estudo para nós, a gente vai fazer uma turma aí, né? Vamos fazer uma turma pequena, no primeiro momento, depois nós vamos repetir, porque eu acho que vai ser muito importante a gente estudar sobre esse reino dividido até o cativeiro da Babilônia. Primeiro o cativeiro assírio e depois o cativeiro da Babilônia. Então ele diz, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou daqueles que permaneceram fiéis ali, e eu fui encontrado, eu fui transformado, e eu sou um cristão. Então essa é a primeira argumentação, ele falando dele próprio, né? Aí depois ele fala do profeta Elias. E olha o profeta Elias. Então, a argumentação dele, citando o profeta Elias, vai falar de um tempo que é relatado lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17, 18 e principalmente o 19, vai falar de uma jornada desse profeta Elias, que é um outro profeta, inclusive, que eu estou estudando a vida dele, né, a partir daquela primeiro momento ali que ele foi alimentado pelos corvos no ribeiro de Querite, depois ele foi alimentado por uma viúva de Sarepta. Então é uma caminhada muito linda desse homem também. E esse homem continua a caminhada dele no momento aonde a rainha de Israel era Jezabel. Era uma mulher, uma líder muito forte, né? Mas ela não era uma israelita. E ela tinha vindo, né? Era uma mulher pagã e que tinha vindo ali, casou com Acabe, que era o rei. O Acabe, sim, era o israelita e era o rei, mas ele foi anulado pela liderança da Jezabel. E a Jezabel trouxe com ela deuses terríveis, que é o deus Baal. O baalismo era a religião mais importante de Israel nessa época. Imagina isso. O próprio povo de Deus entrou num tal nível de corrupção, porque aqui também é o tempo da divisão, foi dividido também o reino, e aqui nós estamos falando da parte norte, da parte de Israel, a parte ficou comprometida do início ao fim. Judá ali ainda, onde ficou Judá e Benjamim, onde era Jerusalém, ainda se manteve um pouco mais, mas era um momento ali onde a autoridade de Deus ela não era escutada pelas lideranças, né? Então essa mulher era uma mulher que trouxe e estabeleceu cultos para esse Deus, era um Deus violento, um Deus pagão, um Deus que estabelecia orgias sacerdotais, né? Havia prostitutas sacerdotais dentro do ritual, dentro do culto. Havia esse tipo de imundícia, havia também sacrifício de criança, era uma coisa muito violenta. E isso se estabeleceu em Israel, imagine isso. Os judeus começaram ali, os hebreus, no caso, né, não eram judeus ainda, porque eles começaram a ser chamados de judeus quando eles voltaram do cativeiro. Mas os hebreus, ali, naquele momento ali, eles acabaram sendo envolvidos por essa divindade, por essa idolatria, e esqueceram o Yahvé, que era o Deus, né, que é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, começou a prevalecer essa outra religião. E era uma religião muito violenta, mas Elias se mantinha firme. Então, Elias já era alguém que estava mantido também, mesmo que houvesse ali um ambiente totalmente corrupto, né? Ele se mantinha, era mantido pela graça de Deus através da fé. E não só isso, porque aí Elias, ele faz ele enfrenta esses profetas de Baal, porque antes essa rainha, ela manda matar todos os profetas de Yahvé, de Deus. Manda matar todos os profetas, ela manda exterminar aqueles profetas. E ficam os profetas de Baal e os profetas do poste-ídolo. E ele faz um enfrentamento com eles no Monte Carmelo. E diz para eles, vamos ver quem é Deus então, vamos ver se eu sirvo a Deus, se você serve a Deus. Aí foi lá para aquele monte, e aí fez lá uma prova aí com eles, olha, adorem a Deus, Deus vai responder com fogo,
façam aí os rituais de vocês, façam o sacrifício de vocês, façam os movimentos de vocês, e se Deus responder com fogo, Baal é Deus. E aqueles homens começam a fazer, eles começam a gritar, começam a se cortar, começam a clamar, e não acontece nada. E aí depois é a vez de Elias, e aí ele levanta um altar, faz um regaço ali ao redor, enche de água, e ora a Deus, clama a Deus, e Deus envia fogo do céu, queima toda aquela água, chega a secar aquela água ali, e todos veem ali que o Senhor é Deus. E aí o próprio Elias manda matar todos aqueles profetas. Então o povo mata aqueles profetas ali a partir daquela situação que houve no Monte Carmelo. Aí, quando Jezabel fica sabendo desse episódio, ela manda dizer para Elias, olha, diz para ele ficar sabendo que a mesma coisa que aconteceu com os meus profetas de Baal também vai acontecer com ele. E aí ele fica com medo, ele foge nessa perseguição, ele vai se esconder numa caverna, e lá nessa caverna Deus vai falar com ele. Deus vai encontrar ele e diz para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? E aí ele, diante daquele momento ali de depressão, né, de tristeza, né, de medo, ele diz, não, Senhor, não tem como, o único que se salvou aqui fui eu, o único que te serve sou eu. Todos eles aí, eles mataram todos os profetas, estabeleceram, o culto é outro culto agora. O culto é uma idolatria, que é o que ele fala ali no capítulo, no versículo 3, né? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Derrubaram aquilo que tu tinha levantado como altar, derrubaram. Sou o único que sobrou e procuro tirar-me a vida. Mas aí Deus diz para ele, não foi só tu que sobrou, não, Elias. Eu guardei mais 7.000 homens. Eu guardo, tenho sustentado mais 7.000. Tu não tem nem ideia do que tu está falando. Eu tenho a história segura, guardada nas minhas mãos. Eu guardei mais 7.000 homens que estão ilesos, que estão sustentados na fé, que continuam crendo, que não se dobraram diante de Baal. Então, aqui a segunda argumentação de Paulo, primeiro ele cita a vida dele, agora ele cita a vida de Elias, que são esses remanescentes que permaneceram firmes. E aí ele entra na terceira argumentação, e tu pode escrever aí, a primeira argumentação é o caso de Paulo, falando dele mesmo, a história dele mesmo, e aí a gente pode trazer ali Atos 9, né, como uma referência para a gente poder ler ali a respeito da conversão dele, do judaísmo para o cristianismo, e depois ele fala da relação de Elias, né? A relação de Elias que está ali em 1 Reis, a partir do capítulo 17 até o capítulo 19, sobretudo final do 18 e o capítulo 19, essa história que eu falei rapidamente para vocês. E aonde ele diz, não ficou... E aí ele entra nos dias de hoje, ele diz, e até os dias de hoje. Até os dias de hoje tem gente firme, tem gente fiel, tem gente que está se segurando. E aí ele traz, aí tem vários exemplos, né, que a gente tem, quando ele fala isso os dias de hoje, ele não fala aqui, mas ele fala que sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, nos dias de hoje que ele fala, tem ali judeus se convertendo. Então, ele está dizendo para o povo, ele está respondendo de modo nenhum, Deus não rejeitou porque ele foi rejeitado. Porque ele continua convertendo gente, ele continua salvando. A graça dele continua alcançando as pessoas através da fé. Porque tem aquela situação, vocês lembram, lá em Lucas 2, que é a situação de Simeão e da profetisa Ana, os dois anciãos ali que reconheceram Cristo. Como é que eles reconheceram Cristo? Uma criança sendo apresentada no templo. Porque havia fé no coração dele, porque havia olhos abertos, porque havia discernimento. Isso aconteceu também com os 12 discípulos também, judeus,
que foram iluminados, foram crendo e foram caminhando junto. Isso foi acontecendo. Jesus se apresentou ressurreto para mais de 500 homens, judeus. O Espírito Santo foi derramado. Muitos judeus foram se convertendo, 3.000 homens, 5.000 homens, judeus, sendo convertidos ali pela graça. Então, era a argumentação que Deus não rejeitou. Agora, isso era pela graça. E aí ele diz assim, e se é pela graça, já não é por obras, do contrário, já não é graça. Então, essa era a grande argumentação que queria contradizer, contrabater os contradizentes, que queriam impor ali a circuncisão, queriam impor ali a dieta judaica, que eram judaizantes, né? Eram cristãos, mas queriam trazer ainda um peso, um jugo que desqualificava a suficiência da cruz. Então, a suficiência da cruz não pode ser desqualificada por obras. Escreve isso aí. A suficiência da cruz não pode ser desqualificada por obras humanas. É impossível, é isso que Paulo está falando com muita veemência. E aí ele entra na parte final desse primeiro módulo do capítulo 11, que é quando ele começa a dizer, então ele começa com uma outra pergunta. Então ele diz, que diremos, pois, então? O que Israel buscava não alcançou. Então aqui tu pode trazer também mais 3 tópicos depois dessa pergunta, que vai ser trabalhada no versículo 7, no versículo 8, no versículo 9 e no versículo 10. 3 tópicos. Ele diz, tá, então, o que diremos, pois, então? O que Israel buscava, isso alcançou. O que isso não alcançou? O que ele buscava, Israel? Israel buscava a salvação, o tempo de paz, a shalom, a paz, que quando viesse o Messias, viesse Jesus, eles ficariam livres, eles ficariam libertos, eles seriam redimidos, é isso que eles esperavam. Mas eles não perceberam, eles não alcançaram isso que eles esperavam. Por quê? Porque eles esperaram da forma errada. Esperaram na força das obras, na força da sua mão. E é isso que acontece conosco muitas vezes. A gente acha, tu vê, aquilo que eles esperavam era muito lícito e era real. O judeu esperava a shalom do milênio. Que quando viesse Jesus, o Messias, não Jesus, né? O Messias, quando viesse, que daí eles conseguiriam a redenção, esperariam aí a chegada dele e viveriam um tempo de paz, Israel. Israel ficou desgraçado muitos anos, os judeus foram perseguidos muito tempo, irmãos. Mas isso eu quero falar mais na semana que vem. Então, a primeira coisa, o que eles queriam alcançar, eles não alcançaram. Porque eles buscaram de forma equivocada. Eles não buscaram pela suficiência da cruz. Eles buscaram pela força das obras, do trabalho, como que eles fossem justificados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a eleição conseguiu isso. Houve uma eleição. Houve uma presciência daquele que é onisciente. É um destino prévio, a predestinação. Que já tinha ali os eleitos, tinha ali os escolhidos. E dentre eles somos nós, irmãos. Nós somos eleitos. Tu é um eleito, uma eleita de Deus. Por isso que a gente está aqui nessa sala de oração. Nessa sala de estudo. E tem muitos outros que então não é só nós, não. Não é o mundo que prevaleceu, não é o mundo que, porque é rebelde, virou as costas, não é o mundo que, porque quis, Deus abandonou eles. Não, não. Isso nós vamos ver, claro, na semana que vem, vai ser bonito na semana que vem, a gente ver o que aconteceu. O porquê que houve essa rejeição toda, que inclusive até os próprios judeus foram os que sacrificaram a Jesus naquela cruz. Então ele diz a eleição, houve uma eleição, houve uma pré-ciência, uma
destinação a partir do onisciente. Isso foi conseguido. Os demais foram endurecidos. E o terceiro ponto é o ponto de conclusão aqui, de finalização, né? São 3 pontos de conclusão, mas essa finalização, acho que ela é muito importante, né? Esse tempo da eleição, que é o segundo argumento, né? Eu queria que tu colocasse aí bom, no primeiro, coloca aí a questão da Shalom, né? Do milênio de paz, que o judeu estava esperando, né? E não alcançou. E no segundo ponto, coloca ali a vida de Lídia, que está lá, era uma judia, que está descrito, que está narrado essa história de conversão dessa mulher, lá no livro aos Filipenses. Livro aos Filipenses, não, desculpa, era em Filipe, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Da mulher de Filipe, foi encontrada ali, diz que aquela mulher judia, diz que ardia o coração dela, ela começou a entender, diz que Deus, o Senhor, deu para ela um coração, um ouvido para ouvir as palavras de Paulo. Essa é a eleição que foi alcançada pelos judeus também. Era isso que ele estava querendo explicar. E o terceiro ponto é o ponto que houve um endurecimento, foram endurecidos. E aí ele usa 2 homens do Antigo Testamento que falaram isso no Antigo Testamento, e ele cita para que isso fique muito claro para todos os judeus. Primeiro ele cita Isaías, né? E diz como estava escrito: Deus deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Jesus cita também esse texto antes de Paulo. Jesus cita esse texto quando ele está falando a parábola do semeador. Porque isso, Deus deu esse espírito de entorpecimento, essa impossibilidade de entender. Sabe o que é o entorpecimento? Entorpecimento é uma tontura, é uma ausência de sobriedade. Deus deu esse espírito. Então, olha por que a gente tem que ter um coração perdoador, um coração misericordioso, um coração compassivo, um coração acolhedor com quem quer que seja, porque nós estávamos conduzidos por esse Espírito que Deus tinha dado para nós. E chegou um momento que esse Espírito foi retirado e foi derramado o Espírito de Deus. Antes, o Espírito que estava derramado sobre nós por Deus era do entorpecimento. Chegou num determinado momento que veio derramado sobre nós o Espírito Santo. O Espírito da iluminação, o Espírito da clareza, o Espírito da sobriedade. A gente precisa ter essa convicção teológica para a gente ter uma mão menos pesada para as pessoas. Uma crítica menos exagerada. Para entender o que Deus está fazendo. Assim como ele abriu os olhos de Simeão, abriu os olhos de Ana, abriu os olhos do discípulo, abriu os olhos de Saulo, abriu os olhos de muita gente, ele também endureceu, que é o que fala lá no capítulo 9. Versículo 18, endurece quem quer e tem misericórdia com quem quer. Ele é o onisciente. Por isso que ele tem uma pré-ciência de tudo. Isaías já tinha dito isso. E é isso que ele está voltando e está conversando com os judeus. E depois ele cita também o Davi. E aqui o Davi eu acho interessante. Desculpa, para a gente finalizar, porque ele cita o Davi ali no Salmo 69, versículo 22 e 23. Que ele fala da mesa, né? Que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição. Mais uma vez, né? Que os olhos deles se escureçam para que não vejam e que fiquem sempre curvadas suas costas, rigidez, dureza. Oi, pastor. Oi. Desculpa, eu não ouvi Salmos.
Salmo 69, versículo 22 e 23. Um salmo de Davi. Mas eu quero falar a respeito dessa mesa, porque qual é o sentido da mesa, né? Para os judeus, para os reis, ali naquele tempo de reinado. Aí Davi ainda é o reino unido. Saul, primeiro rei, que não foi um bom rei. Davi, o rei, o grande rei Davi. Salomão, o rei da sabedoria e da construção do templo. E depois de Salomão, a ruptura do reinado de Roboão. Aqui Davi está falando e está dizendo que o que ele estava vendo também naqueles ambientes ali. Porque uma mesa era uma mesa de celebração, era uma mesa de festa para celebrar vitórias, para celebrar triunfos. Uma mesa era maravilhosa, mas ele viu com discernimento, ele viu, tem mesas que não são bênção. Tem mesas que é só de euforia. Tem mesas que isso vai ser armadilha e punição. E aí isso é muito sério, isso é muito atual para nós, né? Como é que a gente está sentando nessas mesas? Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 11, quando ele fala da Santa Ceia, a partir do versículo 17, ele começa a falar, vocês estão se reunindo e não é para bem, é para mal. Vocês estão se reunindo e está sendo armadilha e vai ter punição. Mas é porque os olhos de vocês estão escurecidos e as costas estão endurecidas e curvadas, rígidas, com impossibilidade de se levantar, de se erguer, de enxergar. Nós trabalhamos na segunda-feira, né, no devocional, a mulher, né, o Edu trouxe, encurvada, 18 anos. Então, essas mesas eram mesas que não eram boas, eram mesas que traziam doença, traziam cansaço, trazia um sono. São mesas que dão uma alegria ali, porque elas são mesas de entorpecimento, então ela dá uma sensação de êxito, de alegria, mas no final é punição, é laço, é armadilha. Então, assim que eu queria finalizar esse primeiro módulo do capítulo 11, né, que a gente vai trabalhar com bastante calma, mas essa era a base que eu queria trazer de processo para a gente entender. Que é, primeiro, Paulo dizendo, olha, de modo nenhum, não é porque ele foi rejeitado que ele também rejeitou. Olha o meu caso, olha o caso de Elias, olha o caso dos dias de hoje. Isso é o remanescente. Esse texto aqui é o texto remanescente. Por isso que é o texto da restauração. É o texto da alegria. Sabe por quê? Porque tu é o remanescente. Olha que lindo isso. Tu és o remanescente de Israel. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que ele está fazendo. E o Israel, ele não alcançou e foi alvo de muita tristeza. Muita tristeza, inclusive de Paulo. Paulo chega a dizer no capítulo 9, lembram? Eu queria até eu mesmo estar separado de Cristo, porque os meus irmãos não entenderam. Por quê? Porque receberam o batismo do entorpecimento. Amém, queridos? Graças a Deus. Acho que